Como a minha memória todinha não. Como a minha memória todinha não. Então, para o pessoal que está vindo de C, ok? Então, o que é que a gente vai ter? Eu vou fazer errado, depois eu faço certo, tá certo? Só para a gente ver do jeito fácil. Vou esconder. Vou implementar uma pilha usando um vector. A gente não vai fazer isso, mas só para ficar bem transparente, tudo bem? Ok? Então, dentro dessa pilha, eu vou ter um vector de int data. Ok? Include vector. A nossa pilha tem as operações de... Quais seriam as operações da pilha? Vou fazer em C mesmo, para ficar mais feio ainda, tá certo? Então, nós temos o top, int top, que recebe uma pilha e retorna um inteiro, correto? Ok? Nós temos a operação de size, que recebe uma pilha e retorna o tamanho. Como é que eu pego o tamanho da pilha? Pilha.data.size. Onde é que eu estou guardando os elementos? Dentro do vetor. Não é verdade? Ok? Estou fazendo em C, tá? A gente não vai fazer assim não, mas vamos lá. Quem é o topo da pilha? Pilha.data.front. Porque no vetor a gente tem front. Não, desculpa. A pilha, no vetor a gente insere no fim e retira do fim, não é verdade? Então o topo da minha pilha é o fim. Que eu só não insiro no fim e retiro do fim. Então seria o back. Quem seria o push? Void push. Pilha int value. Como é que eu coloco esse valor no fundo da pilha? Pilha.data.pushback de value. Como é que eu faço? Pop data.popback. Como é? Falta algum? Não, né? Basicamente eu tenho tudo que eu preciso. Vamos usar a nossa pilha, só para ver se ela funciona. Ok? Vamos usar a nossa pilha. Vou criar uma pilha de pilha. Estou sem criatividade hoje. Como é que eu faço para mostrar o tamanho de elementos da pilha? Size de pilha, não é assim? Ok. Vamos inserir os elementos na pilha. Push. Vou inserir na pilha o que? O 5. Vou inserir na pilha o 7. Vou inserir na pilha o 9. Enquanto size de pilha for diferente de 0, eu vou empilhando e mostrando. Cout top de pilha. Como é que eu retiro? Pop de pilha. Todo mundo vivo até aqui? Retorne 0. Aqui ele está dizendo que não está usando isso. Tudo bem, tchau. Se vocês quiserem saber como para ele não parar de reclamar de que você não está usando as variáveis, é só botar um void aqui na frente delas. Tá? Você fará isso. Isso daqui é do tipo não reclame. Que não estou usando. Tá aqui os nossos 0975. Muito pequenininho, né? Muito pequenininho. Options. System. Gnome terminal -E. Vê se resolve.
Não, saiu foi nada. Options barra USR barra bin gnome, acho que é menos X. Menos X. Ok? Tudo bem. O que foi que a gente entendeu aqui? Primeiro a gente está trabalhando com a estrutura de dados para poder abstrair de como é que eu estou inserindo e removendo os elementos, como é que eles funcionam do lado de dentro. Eu posso trocar isso daqui de vector para outra coisa e esse código continua igual, sim ou não? Sim. Porque eu estou com a abstração de como é que eu guardo os meus dados, como é que eles estão dentro da estrutura, então eu posso vir para cá e trocar de uma coisa para outra. Qual é a primeira mudança que a gente vai fazer? Isso daqui é o modo C de fazer as coisas. Porque em C a gente não está... os dados e as funções e a própria estrutura está tudo separado. Em C++ a gente tem isso daqui de forma mais conectada, tá? Tem gente que nem fez o aqui, né? Ok? Então, bora lá. A primeira coisa que a gente poderia fazer seria começar a puxar as funções para dentro da estrutura. Para começar, se você for fazer em C, isso daqui está errado. Porque os métodos têm que ter a descrição de qual estrutura que você está trabalhando. Então, isso daqui era para ser pilha top. Isso daqui era para ser pilha size. Porque ele está tentando mudar o size do C++. Quero mudar o do C++ não, filho. Quero mudar só isso daqui. Isso daqui era para ser... De size vai para pilha size. De push vai para pilha push. E de pop vai para pilha pop. Professor, por quê? Você poderia pensar do modo mais simples, só para você ter o code completion. Ou então de forma mais organizada, para evitar os conflitos entre os nomes de variáveis, tá certo? Porque você não tem namespace, como você tem no C++ para separar, nem no Python. Então a primeira coisa que você deveria fazer para ficar em C seria isso. Mas em C++, como a gente tem OO, pelo menos o básico, a gente pode tirar isso daqui e colocar aqui. Tudo bem? Estou tirando os métodos e incorporando os métodos, as funções dentro da própria estrutura. Primeira coisa que muda. Como isso daqui já é da pilha, você não precisa passar mais o parâmetro, tudo bem? Ok? Isso é uma classe. Tu não fez O, não? Ah, tá. As nossas estruturas de dados todas são classes. E toda vez que a gente faz isso daqui, a gente está instanciando uma classe. Ok? A gente não tem construtor ainda. Mas é o que a gente está fazendo. Estou tirando a pilha. Estou tirando ele daqui, colocando para cá. Se eu faço isso, eu não preciso mais disso, nem disso, correto? Porque agora eu acesso data diretamente. Mesma coisa aqui. Push. Cai dentro, push. Não preciso nem disso, nem disso. E o pop também, cai dentro pop. Não preciso nem disso, nem disso. Como tudo isso daqui é da pilha, faz sentido eu manter esse nome? Não. Então sai fora pilha top, sai fora pilha size, sai fora pilha push, sai fora pilha pop. Como é que a gente usa então lá embaixo? Isso daqui vai virar o quê? Pilha.size. E esse negócio feio todinho aqui vai ficar o quê? Pilha.push de 5. Pilha.push de 7. Pilha.push de 9. Mas as duas coisas são equivalentes, percebe? A gente pode fazer a disciplina toda em C. Tem professores que fazem a disciplina toda em C. Quem foi que repetiu, que está vendo história de dados pela segunda vez, que a primeira vez fez toda em C aqui? Eu fiz toda em C. Valente. É porque é muito ilegível, é muito feio, né? É muito feio.
E o coração é a mesma coisa, né? Então isso daqui a gente teria um pilha.size, e aqui a gente teria um pilha.top, e aqui a gente teria um pilha.pop. Ok? Mesma coisa, com a carinha C++ de ver a vida. Ok? Pronto, parabéns. Nossa primeira estrutura de dados, uma pilha. Ok? Só que a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque qual é o sentido de eu colocar os elementos dentro do vetor? Tudo bem, eu poderia fazer aqui uma orientação a objeto, mas a gente nem está aprendendo nada, porque a gente está construindo uma estrutura de alto nível usando uma estrutura de alto nível, aí não tem graça. A gente tem que fazer uma estrutura de alto nível na marra. Int data. Eita, que agora você animou. O pessoal ficou animado. Eita, pau, volta pro desenho. Volta pro desenho rápido. Ok? Bora lá. Vocês vão sair da disciplina perdendo medo disso. A tua aposta. Ok? Não. Vão. Quando chegar em árvore, aí vocês já estão dominando isso daqui. Ok? Tudo bem? Bora lá. Então, vai tudo mudar, mas a gente vai ter que começar daqui, tá certo? Primeira coisa que a gente vai ter que entender... Caramba, não era a aula de hoje não, mas bora, né? Bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma pilha, tá certo? A gente... Vocês não sabem nada disso, né? Bora lá. Voltar aqui para mim. Alguns exemplos, tá certo? Quero criar dinamicamente, crie um vetor de 5 inteiros com ponteiro. Como é que faz isso aqui? Int vet Se fosse em C, como é que vocês faziam isso em C? Vocês não viram isso em C, não? Não viram isso em C. Estamos de parabéns, todos nós. Size of int vezes 5. Pronto, isso daqui é em C, tá certo? Isso daqui você está pedindo ao sistema operacional uma quantidade de memória equivalente ao tamanho de um inteiro, exemplo, 5 bytes, vezes 5. Então você vai ter 20 bytes. 20 bytes vai dar para você colocar os seus 5 inteiros, sim ou não? Sim. Ok? Em C++ a gente escreve assim, ó. Int vet recebe new int 5. Ok? Então isso aqui você está dizendo a mesma coisa. Presta atenção. Aqui você está dizendo a mesma coisa. Ó, sistema operacional. Eu quero que você crie dinamicamente para mim um vetor. Ó, garrinha. Vetor de 5 inteiros. Ok? Se você tem um vetor de 5 inteiros, você pode fazer um laço e mostrar o que tem no seu vetor. O que é que vai ter no seu vetor? É porque a gente tirou isso daqui, não foi? O que é que você vai ter no seu vetor agora? Um monte de zeros. Porque o C++ ele inicia
a estrutura para você, inicia os valores. Então você vai ter o valor default daquilo que você iniciar. Só um detalhe cruel, viu? Se você sem querer colocar um abraço aqui, ele vai lhe trair. Tá certo? Um abraço não é um vetor. Um vetor é o leão, a garrinha. Tudo bem? Tudo bem? Se você colocar um abraço, você está dizendo, sistema operacional, crie para mim um inteiro e inicialize ele com o valor 5. Aí olha o que vai acontecer. Tá vendo aqui o 5? Tá vendo o 5 aí? Ué, pessoal, mas deu certo? Não. Eu criei aqui os 5 inteiros, ó. O que foi que aconteceu aí? Hein? O que foi que aconteceu? Quem chuta, mano? Quem chuta aí? Imprimir no lixo, tá tirando lixo de onde? Perfeito. Perfeito. Ninguém sabe de onde é que está isso daí. Você está imprimindo os zeros que estão em algum lugar da memória. Mas se por acaso você começar a, por exemplo, fazer isso, ó. VET índice I recebe, sei lá, 500. Talvez vai ter uma hora que isso aqui não vai funcionar. Não, tudo bem, mas o que eu estou dizendo? Por que não vai funcionar? Porque você está escrevendo em um lugar da memória que você não tem permissão, que você não pediu, entendeu? Você tem um índice, você tem um ponteiro apontando para um canto da memória, só que você só pediu a primeira casa, você está escrevendo nas outras. Se acontecer o caso de as outras guardarem alguma parte importante do teu código, simplesmente teu código vai fechar e você vai, ele funcionou durante tanto tempo e agora ele me trai. Tava funcionando, professor, eu prometo. É desse jeito, nunca disseram isso não. Nunca disseram isso não, o professor estava funcionando. Pois é, provavelmente você está com história de buffer em algum lugar. O trabalho reduzir o trabalho final, entregar o trabalho, chegou no computador do professor para testar, não funcionou. Pois é isso daqui que estava acontecendo. Estava tendo história de buffer em algum lugar. Você estava com um laço escrevendo onde você não podia. Durante um bom tempo vai funcionar, mas se por acaso esse eu não podia cair em algum canto que você realmente não pode, ele vai travar, ok? Tudo bem? Entendemos a diferença disso para os abraços? Ok, como é que eu deleto isso daqui? Em C você dava um free, não era? Em C++ você dá um delete vet, ok? Como isso daqui é um vetor, você deleta dessa forma. Se fosse uma variável, por exemplo, pilha, lembra da nossa pilha lá em cima? Pilha. Como é que eu deleto isso daqui? Delete pilha. Só isso. Professor, eu quero criar um vetor de pilhas. Como é que eu faço? Opa, desculpa. New pilha, né? Desculpa. Ok. Como é que eu crio um vetor de pilhas? New pilhas 10, 20. Agora você tem um vetor de pilhas. Agora você tem uma pilha. Agora você tem um vetor de pilhas. Só que se você tem um vetor de pilhas, como é que você detona o vetor de pilhas? Só que agora você tem uma pilha. Como é que você detona a pilha? Ok. E se você esquecer de fazer isso, o que é que vai acontecer? Fumo, porque você vai estar apagando ou interagindo com a memória que você não tem. Ok? Agora você tem um vetor de pilhas. E se por acaso você fizer isso, o que é que vai acontecer? Só isso daqui. Aí vai dar fumo de novo. Porque se você não tem parâmetro para passar, não passe nada.
Se você tem um parâmetro para passar, você pode passar. Quero iniciar a pilha com 5 elementos. Mas se você não tem parâmetro para passar, não passe nada. Por quê? Mistérios do C++. Por isso que se vocês ainda não pegaram aquele Learn CPP e começaram a estudar, é um bom momento para começar. Ou vocês preferem mudar logo para Python, a disciplina? C++ é legal. Aí é aquela dúvida que fica na cabeça do aluno. Será que se eu dissesse sim, ele é? Bora lá. Nós temos ainda 15 minutos. Estou cansado. Quem vem pra cá para escrever o código? Bora lá. Vou fazer mais não. Vocês fazem no meu lugar. Quem não foi ainda? Todo mundo já foi? Não, quem não foi? Todo mundo foi. Bora. Pode. E aí vem o papel aqui pra cá. Ele tem 15 minutinhos. Ok, então bora lá tentar entender o que a gente está tentando fazer. O que é o coração do que a gente está tentando fazer? A gente está tentando criar uma camada de abstração sobre os dados de forma que quem usa a nossa pilha não precisa saber de o que é que, como é que eu estou guardando os meus elementos. Quem usa a minha pilha vai continuar usando a minha pilha, porque os meus métodos não mudam e os meus parâmetros não mudam, correto? Agora a gente tem a liberdade de alterar o funcionamento interno da pilha, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente vai guardar a nossa pilha numa estrutura dinâmica. Então provavelmente a gente... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer estático, tá certo? Para ficar mais fácil. Tira esse asterisco daí. Cria um const int aí dentro. Não, fora da struct. Sobe fora da struct, cria um const int max size, max underline size. Coloca aí 10, não, 5, para ficar pequenininha para a gente poder ver. Pronto, então na minha pilha cabe em 5 elementos, ok? Eu vou usar essa constante aí. Cria o data usando esse max size. Vai lá no data, desculpa, volta lá na variável data e abre um leão depois dela. Data. Aqui não, na linha 10, abre o colchete. Pra mim é difícil porque colchete é aquele negocinho de botão pra mim. Colchete, a casa e o colchete, vocês são péssimos. A gente é de 90 pra lá. Pois é. Tudo bem. Para quem fez O, a gente vai começar com tudo público. Na struct, tudo é público. Significa que todos os dados são acessíveis de fora da struct. Ok? Então a gente vai precisar de basicamente o quê? Só uma variável para guardar quantos elementos existem atualmente na nossa pilha. Porque a gente já tem uma variável que guarda o tamanho dela, o máximo, o limite de elementos, correto? Então bora lá, cria um size aí dentro, int size, começa com 0. Int size. Como eu não quero fazer construtor, isso daqui a gente não pode fazer, tá? Calma aí. Vou explicar. Isso daqui a gente não pode fazer porque quando a gente está definindo a struct, a gente está fazendo as definições, a gente não está colocando os valores ainda. Então tira isso daqui. Tem várias formas de fazer isso, mas eu vou colocar só o int size mesmo, tá certo? Int size. Pronto. Ok? Pronto. Vamos criar uma função para construir a nossa pilha. Não, vamos criar não. É porque fazer as coisas serem fáceis é difícil. Tá? Faz o seguinte, vamos ter que fazer isso mesmo. É o modo mais fácil. Numa struct ou numa classe, vocês podem inicializar os valores. Só que a inicialização é um pouquinho diferente. Depois do size, abre um, entende? Antes do ponto e vírgula. Dá um espaço. Pronto. E aí coloca 0.
ok? Eu não precisaria fazer isso porque o size ele é sempre inicializado em 0. Mas isso daqui é a forma que a gente usa para inicializar as coisas. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero criar um construtor, porque teve gente que nunca viu a orientação a objeto e eu acho que é complicado explicar isso agora. Tudo bem? Ok? Então, basicamente, a gente vai inicializar os nossos elementos assim. Quando eu criar a minha pilha, data começa com que tamanho? 5, porque é definido estaticamente. E o size começa com que tamanho? 0. Ok? Então, bora lá. Vamos para o top? Qual é o topo da minha pilha? Qual é o topo da minha pilha? Do jeito que está aqui, ó, você tem data e tem size. Como é que eu sei quem é o elemento que está no topo? Qual é o índice do elemento que está no topo? Size menos 1. O índice do elemento que está no topo, correto? Porque se a pilha está vazia, o size é 0. Mas não é o elemento que está no data 0, porque a pilha está vazia. Correto? Então, o nosso elemento que está no topo, apaga aí. Aí a gente vai retornar quem? Data, índice o quê? Size menos 1. Só que agora a gente tem um problema, não é verdade? Qual é o problema? Se a pessoa chamar o top com a pilha vazia, o que é que vai acontecer? Número negativo. Erro não, porque C++ não verifica, ele está retornando uma posição inválida. Válida na memória, mas inválida para o usuário. Vai retornar lixo, tem que fazer uma condição. O que é que, mas mesmo que eu faça uma condição, se size for vazio, escreve aí, vamos pensar. Coloca uma condição aí. If size igual a 0. Não, antes do return, por favor. Antes do return. Se size igual a 0. Ah, tá. Tudo bem. Por enquanto funciona. O que é que eu posso retornar? Retorna o próprio valor. Retorno 0? Não, o não dele. O size não. Retorna o quê? Eu não quero o topo, eu quero o elemento que está no topo. Então, Só que se não tem ninguém na pilha, o que é que eu retorno? 0. 0 no do mensageiro. Ó, pessoal, bom senso. O pessoal que está lá no fundo, está viajando na maionese ou está aqui na minha aula? Próxima vez eu quero ser aqui, tá certo? Porque das duas, uma. Ou é fácil demais, ou vocês estão se confiando que vão assistir em casa, ou é difícil demais se vocês desistirem de aprender. Qual das três é? É tenso. A gente não pode se confiar nas aulas que eu estou gravando para a gente fazer isso. Porque senão o clima dentro de sala de aula fica ruim, porque o pessoal começa a não querer participar. Aí lasca a gente. O objetivo não é esse, beleza? Combinado? Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Aqui isso daqui, professor, não tem resposta certa, porque isso aqui varia de linguagem para linguagem. Por exemplo, se você está em Java, quem já programou em Java sabe o que é que a gente tem que fazer nesses casos aqui. Uma exceção. Lançar uma exceção. Meu filho, você não pode fazer isso não. Aí você dispara uma exceção e espera que alguém trate essa exceção. Só que em C você não tem tratamento de exceção. Em C++ você tem o tratamento, mas normalmente não é utilizado. Por exemplo, vocês têm o PIL e vocês têm o top. Se você for entrar lá na documentação do C++ e olhar o top ou o front, sabe o que é que tem descrito lá? Se o programador chamar essa função sem verificar o tamanho e tiver vazio, o comportamento é inesperado. Ele está dizendo literalmente isso, não sei o que vai acontecer. Por isso, ele está jogando, como no C, no C++, as estruturas, a gente não faz a checagem dos limites, a responsabilidade de checar os limites é do programador, principalmente diante de um top, diante de um front, diante de uma estrutura de acesso direto. Se a gente estivesse retornando um ponteiro, a gente podia retornar número de boa. E é uma das grandes vantagens que o ponteiro dá pra gente deu um problema, retorna o quê? Nulo.
e a pessoa recebe o nulo, ele sabe, opa, deu um problema. Então a gente tem no retorno de ponteiro ou no Java, no retorno de referência, tanto o valor quanto a possibilidade de retornar nulo. Como isso daqui é estático, a gente não tem a opção de retornar nulo. Então o que a gente pode fazer é retornar um zero. Na melhor das hipóteses, ok? Só para não acessar uma posição de memória que é inválida. Beleza? Então para a gente não acessar isso daqui, a gente está retornando um dummy, um valor de mentira. Ok? Vamos corrigir esse de baixo. Tá certo, tudo certo. Se zero, cai aqui, se não, retorna o outro. Vamos corrigir o size. O que é que eu retorno aí agora? Só o size. Só que aí a gente tem um problema, né? Porque tanto size variável quanto size função tem o mesmo nome, né? Uma opção que eu dou para vocês, sobe lá em cima, querido. Sobe lá em cima. As variáveis internas, a gente pode fazer como no Python. Quem já programou em Python, como é que você declara a variável como interna? O que é que você coloca na frente dela? Você coloca um underline. Coloca seleciona data e bota um underline. Ctrl Shift R aí. Não, só bota um underline mesmo na frente do size. Não, na frente. O primeiro. Na frente do size, antes do size. Ok? Pode colocar antidata também. Pronto. Isso muda, só corrige a escrita. Tem um espaço a mais, querido. Ok? Isso daqui é questão de convenções. Toda empresa que você for trabalhar vai ter as suas convenções. Isso é a forma como todo mundo escreve código parecido, tá certo? A gente poderia utilizar isso daqui. Então a gente tem que esse size aqui vem com underline na frente, na verdade. Troca só para ele poder escrever alguma coisa, porque senão vai ficar frustrado. Falta 5 minutos. Aí o professor me chamou e eu não fiz nada. Aqui o data tem um underline e o size tem outro underline. E o data aqui na linha de cima. Essa forma de escrever também tem outra vantagem, que é você só de olhar para o código sabe quais são as variáveis da classe. Você sabe quem são as variáveis locais, por exemplo, que tem aqui alguma, e você sabe quem são as variáveis da classe. As variáveis da classe tem um underlinezinho, convenções. Vamos subir? Então aqui eu retorno o quê? Underline size. Vamos corrigir o nosso push. O que é que o nosso push faz? Adiciona um valor no final, né? Sempre vai dar para adicionar um valor no final, do jeito que está aí. Por que não? A pilha só comporta 5 elementos. Então, antes de inserir, o que a gente tem que fazer? Desse está cheio. Então, bora lá. Antes desse data, dá um if aí. If underline size for igual a o quê? Qual é o nome da variável? Max size, né? Se underline size for igual a max size, como era define era bom estar maiúsculo, mas tudo bem. A gente corrige depois. O que é que eu faço? Retorno nada? Então era melhor colocar, se a gente está fazendo assim, isso daqui como booleano, então pelo menos retornar falso, né? Bota aí um booleano. Aí no teu voz. Boom! Vai, retorna falso aí. Ok? Como é que eu adiciono agora no final? O size também não me diz aonde eu tenho que colocar o elemento? Na verdade? Quando o size é 0, onde é que eu tenho que colocar o elemento? Em que posição? Na posição 0. Quando o size é 1, é porque o elemento 0 já está lá. Então tem que colocar ele onde? Na posição 1. Então aqui a gente vai colocar a value dentro de data size. Data size. Data Leon size. Só que size é com underline, né? Que é a variável. Recebe value. O data também. E o data também tem um underlinezinho na frente. Pronto, só isso. E aí eu tenho que incrementar o size.
Ok? Vamos pro pop. Double pop. Pop também vira bull, né? Para eu saber se eu consegui popar ou não. E aí, o que eu faço? Como é que eu sei se eu consigo popar ou não? Se size for o quê? Maior que 0, então retorna um true. Se underline, ops. Eita. Ops. Tudo bem? Vai não? Se underline, porque tá sendo Ah, tá. se size for maior do que 0, aí eu faço o quê? Como é que eu faço o pop? Você Tira o elemento. Como é que eu tiro da última posição? Você dá incremento, sabe? Só diminuir o size? Você dá um pop e faz menos 1. É só dar incremento. Então bota size menos menos aí. Underline size menos menos. Opa, coladinho. Resolvido? Não. Por que não? Não? Ah, retorna tudo também, né? E aí, se não aconteceu, retorna falso fora do if. Bota else não. Toda função tem que ter retorno default. Então, se os dois ficarem dentro do if, aí não funciona. Tira isso daí. Só isso daí. Sabe? Ah, no final dessa linha aqui. Depois dessa linha retorna falsa. Professor, mas se você não tirar a informação, ela ainda está lá. É true ao contrário. Se você não apagar a informação, ela ainda está lá. É verdade, ela está lá, mas ela não é mais acessável. Ela ficou como um lixo. Você pode dizer, não, professor, eu prefiro limpar o lixo, eu sou uma pessoa aciada. Então, tudo bem? Então, se não tem problema nenhum, você zerar a informação. Aí você vê como é que a gente zeraria a informação. Não, delete não, porque a informação é estática. Delete se você quisesse devolver informação dinâmica. É só data depois desse espaço, né? Underline size recebe 0. Sobrescreve a informação. Se tinha alguma coisa que estava lá, você sobrescreve com 0. Underline data. Em cima do site. Tanto faz. Porque, por exemplo, se eu tinha um elemento, qual é o índice que ele estava? 0. Size 1, diminuiu, vai para 0. Data, underline size, recebe 0. Ah, é o que ele aumentou. Tanto faz. Ou então poderia fazer antes. Data, underline size, menos 1, recebe 0. O que eu quero... Exato, o que eu quero é pegar... Não era aqui que ele estava? Não era 1 a menos que ele estava? Ok? Então o que eu fiz, por exemplo, se eu só tinha um elemento, qual era o valor de size? 1. Ok? Quando eu fiz isso, o size foi para quanto? 0. Que é justamente onde ele estava fisicamente. Só roda aí para ver se está funcionando. Eu acho que eu tirei tudo lá de baixo, não foi? Desce aí. Foi, tirei tudo lá de baixo. Mas está funcionando de boa, ok? Então, super, ultra, hiper, infelizmente a gente não tem aula amanhã, mas vocês ficam com a seguinte atribuição. Presta atenção. A gente fez isso daqui para um vetor estático. Então, vendo isso daqui? Uma pilha estática. A brincadeira de vocês vai ser descobrir como é que eu transformo isso numa pilha dinâmica. Ou seja, eu vou inserindo lá elementos e ela vai aumentando. Minha sugestão em nada, se vira, entendeu? Para isso que existe o Google, pessoal. Bora lá, uma pilha dinâmica. Começa aí, adiciona, e adiciona, e ela vai duplicando e aumentando. Google?
Você confere primeiro se tem. Teu código confere se tem 3 paredes, né?